Olá para vocês, nosso conteúdo de matemática aplicada, vamos retornar ao conteúdo do segundo bimestre. Nós demos uma pausa porque vocês estavam estudando para as avaliações do primeiro bimestre, mas continuando sobre quadriláteros. Nós já havíamos estudado os quadriláteros, só que específico do retângulo, do losango, do quadrado e do paralelogramo, tá? Então, hoje nós vamos estudar sobre o trapézio. É uma figura de 4 lados também, só que no trapézio o que diferencia é que os lados opostos, um par de lados opostos é paralelo e o outro não. Nesse caso aqui, ó, nós temos esses dois lados paralelos e esses dois lados não paralelos. Agora vamos voltar. O que é ser paralelo? Lembra? Então, o que a gente tem? Isso aqui é só um pedaço de uma reta, a gente fala que é segmento de reta. Mas, ó, se continuasse uma reta para cá e uma reta para cá, a gente sabe que no mesmo plano elas não iam se encontrar. Então, por isso que nós falamos que essas retas, esses dois lados aqui, são paralelos. Nesse caso aqui, ó, esse aqui com esse aqui, como eles são um pedaço da reta, eles não estão se encontrando. Mas se prosseguir, eles vão se encontrar. Então, nesse caso aqui, nós temos dois lados não paralelos, tudo bem? Então, essa é a característica comum dos trapézios. Agora, o que nós podemos ver? Eu coloquei os 3 tipos de trapézio que a gente vai estudar agora. Existem 3 tipos de trapézio. Primeiro, o trapézio isósceles. Vamos lembrar lá do que é triângulo isósceles? Triângulo isósceles é quando tem dois lados iguais. O trapézio isósceles também vai ter dois lados iguais, que nós chamamos de lados congruentes. No caso, os lados iguais do trapézio isósceles vão ser os dois lados não paralelos, tá? No trapézio, os dois lados, tirando os dois lados não paralelos, os outros que são paralelos a gente chama de base do trapézio. No caso, eu tenho ali a base AD, mostrando para vocês aqui a base AD e a base BC, tudo bem? Então, os lados não paralelos são congruentes, são iguais. Então, o que vai acontecer? Qual que é a outra propriedade do trapézio isósceles? Se os lados são paralelos, os lados paralelos são iguais, os ângulos da base também vão ser iguais. Ou seja, o ângulo A vai ser igual ao ângulo D, certo? E o ângulo B vai ser igual ao ângulo C. Tudo bem? E lembrando que se é um quadrilátero, eu sei que a soma dos ângulos internos vai ter que ser 360 graus. Tá, o outro trapézio que nós vamos estudar é o trapézio retângulo. Então, ele é um trapézio que tem dois ângulos de 90 graus. Então, tá nessa situação aqui, ó. Então, as duas bases, os dois lados não paralelos e ele vai ter dois ângulos de 90 graus, ou seja, só aqui eu já tenho 180 graus, esse mais esse aqui também 180 graus. E o trapézio escaleno, o que fala o trapézio escaleno? Que os lados não são congruentes e também os ângulos não são congruentes, tudo bem? Vamos resolver os exercícios. Primeiro agora vamos passar para a área. Como que define a área de um trapézio? A fórmula da área do trapézio é base maior, esse B maiúsculo significa que é o número da base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Ó, viu que as bases está aqui entre parênteses, ou seja, eu tenho que somar as bases para depois multiplicar pela altura. Tá, professora, eu consigo visualizar dois triângulos, eu posso fazer por triângulos, pela forma do triângulo? Pode, base vezes a altura dividido por 2, olha.
Esse aqui é a base vezes a altura dividido por 2. E esse triângulo aqui, esse seria a base, você já tinha a altura dividido por 2. Fazendo desse jeito dá até para chegar na demonstração dessa fórmula aqui. Tudo bem? Agora, vamos passar para as atividades que é bem simplesinha aqui, ó. Ele deu um trapézio isósceles, então eu já tenho que saber as propriedades do trapézio isósceles. E aí ele quer saber o valor dos ângulos A, B e C. Então, do trapézio isósceles, eu sei que os dois lados não paralelos são congruentes. Porém, ele está falando de ângulo. Então, o que eu sei também? Que os ângulos da base são iguais. Então, eu sei aqui que o A é igual ao B. E eu sei que esse C, então, já vai valer 117 graus, certo? O que mais que eu sei do trapézio isósceles? Os ângulos da base são congruentes, já tinha dito para vocês. Como é um quadrilátero, vale essa relação, a soma dos ângulos internos vale 360. Então, coloquei A mais B mais C, mais os 117 graus é igual a 360. O que eu tenho ali, ó? Eu tenho que o A é igual ao B, pela propriedade de triângulo isósceles, e o C vai ser igual ao 117, então já substituí. Por que eu vou substituir o A por B? Para eu ter uma equação com duas letras, tá? Com uma letra só, porque aqui eu tinha duas. Porque o C eu já substituí. Professora, poderia substituir o B por A? Pode, sem problema, tá? Então, ó, B mais B, no caso, ficaria 2B, somei os dois, 117, 234. Só resolve a equação, 360 menos 234, divide por 2, a gente encontra que o B vale 63 graus. Se o B vale 63 graus, significa que o A também vale 63, certo? Agora, área. Eu tenho um terreno cuja planta é da forma seguinte, nesse caso aí a gente tem um trapézio, esse trapézio é um trapézio retângulo, ele deu as medidas. 30 metros, eu sei que é a medida da altura. Por quê, professora? Porque a altura sempre forma com as bases ângulos de 90 graus. Aqui é 20, aqui é 20. Então, eu sei que esse pedaço aqui, ó, também vale 20 metros, tá? Voltando aqui. Coloquei a fórmula do retângulo, do trapézio, desculpa, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. A base maior vai ser esse comprimento aqui, 40. A base menor, 20, vezes o 30 dividido por 2. Só substituir se está dentro do parênteses. Primeiro eu tenho que resolver o parênteses. Somei 40 mais 20, 60, vezes 30 dividido por 2. 1.800 por 2 vai ser igual a 900. Não esqueça de colocar a unidade de medida de área sempre elevado ao quadrado. Então, nossa aula é bem simplesinha, é só revisão aí, só sobre o trapézio, para depois a gente entrar em revisão de quadriláteros, tá? Você pode tudo menos desistir, é o meu desejo para vocês essa semana. Continuem estudando, qualquer dúvida, pode me procurar.